Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse programa que é um podcast que vai ao ar em 6 rádios em 5 cidades da nossa região do Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, Brasil. Pois bem, também fica lá no YouTube e você muito nos honra se você puder ir até lá e assinar e também ligar o sininho para que quando um novo episódio aconteça você possa ser informado. Sempre são temas muito interessantes, a gente sempre se esmera para levar o que há de melhor para vocês no aspecto espiritual e também da alma e do corpo, né? É um homem completo, corpo, alma e espírito, como o Watchman Nee muito bem definiu sobre o fato de o homem ser tripartido, né? Eu hoje quero levar para vocês um versículo que vai levar-nos a uma outra dimensão e que hoje está sendo muito comum e a gente tem que ter muito cuidado com isso, para não gerar depressões, gerar tantos problemas. Lembrando ainda que o nosso programa já fez 3 anos e estamos entrando no 4º ano, né? Então, graças a Deus, todos têm gostado. Eu chego nos lugares, nos supermercados, na farmácia, as pessoas dizem que estão ouvindo na minha clínica e eu fico muito honrado e muito feliz com isso. Mas vamos ao versículo. Ele diz basicamente assim, em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, ele diz: ou estou tentando agradar a homens. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Isso é Paulo falando. Também em Tessalonicenses 2,4 ele diz: ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Na verdade, eu usei aqui um versículo bíblico. A Bíblia é um livro simplesmente fantástico. Eu estava inclusive vendo recentemente uma ex-pessoa que militava, digamos assim, eu não sei se a palavra seria essa, mas que era convertido ao islamismo e que converteu-se ao cristianismo depois de ler o Alcorão. Porque lá não fala, por exemplo, que Mohamed ou Maomé, que ele curou, ressuscitou, nem que ele está vivo. Na verdade, seria um profeta, digamos assim, que está morto. E enquanto se cita 4 vezes o nome dele no Alcorão, se cita 25 vezes o nome de Jesus Cristo ou Yeshua. Pois bem, mas por que eu estou falando aqui sobre agradar a homens ou agradar a Deus? Na verdade, eu queria levar vocês a uma reflexão hoje sobre o quanto que você está vivendo em função da aprovação das outras pessoas. O quanto que você vive em função de agradar seus amigos, seus familiares, esquecendo da sua própria satisfação. Sabe, isso muitas vezes tem gerado depressão, tem gerado grandes problemas para as pessoas. O reconhecimento e a aceitação, essa busca por reconhecimento e aceitação, tem feito as pessoas fazerem as coisas mais loucas do mundo. Muitas vezes, eu até costumo chamar muitas vezes de algumas pessoas de camaleões. Eles se adequam a diferentes modos de viver sem gostar daquilo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas hoje está cada vez mais comum bilionários, milionários se isolando cada vez mais, fazendo o seu mundinho. Vocês vão se lembrar, por exemplo, da época de Michael Jackson, que ele fez uma grande mansão e ele fez lá dentro um lugar onde ele se sentia bem, mesmo que todas as pessoas falassem contra, porque meio que tipo uma Disneylândia dentro de casa e tal, mas ele estava fazendo aquilo naquele momento para agradar a ele mesmo, né? Em casa, muitas vezes, a gente ainda fica conectado com o mundo através do Instagram, por exemplo, do Facebook, para tentar achar uma forma de ser aprovado pelas pessoas. E a gente começa a imaginar que se as pessoas não nos aprovarem, não está bom. E nós começamos a ficar cada vez mais ansiosos, depressivos.
quando a necessidade de aprovação se torna excessiva, porque você sentir necessidade de aprovação é algo salutar, tem saúde nisso, mas de um determinado limite. Quando se torna excessivo, quando você começa a estar no teu Instagram, por exemplo, e verificando se teve tantas curtidas, se não teve, quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas responderam e fizeram mensagens para você, e você passa a depender daquilo para encontrar a sua paz interior, aí você vai começar a perceber que a tua paz interior ela já foi embora faz tempo. Então, existem alguns sinais clássicos que podem fazer com que a gente descubra se nós estamos realmente necessitando, estamos meio como que viciados nessa dopamina que faz com que você precise da aprovação externa. Eu vou citar alguns dessas situações agora. Por exemplo, a necessidade constante de reconhecimento nas redes sociais. Quando você começa a fazer muitas publicações e tem uma preocupação maior com o que as pessoas estão dizendo daquelas publicações do que o que você próprio postou, às vezes você quer informar as pessoas sobre uma determinada coisa. Por exemplo, eu publico muito falando sobre odontologia, sobre a Equilibrium, não é? Muitas vezes sobre essas questões espirituais, mas eu não fico necessariamente imaginando se as pessoas estão adorando ou gostando do que eu estou fazendo. Na verdade, eu acho que é muito salutar que a gente saiba que isso acontece. Quando eu vou, como eu falei no início do programa, para um supermercado e alguém fala, tô gostando do programa, que coisa boa, fico feliz em poder estar sendo útil. Mas quando isso faz você mudar tua vida de tal forma que você não consegue mais viver, se não for com aqueles aspectos, tipo, eu publiquei algo e até agora eu não tive nenhum comentário positivo, eu estou tão triste por causa disso. Nós precisamos, numa situação como essa, aprender que a nossa vida pessoal, ela tem que ter um prazer pessoal. E eu trouxe esse versículo lá no início para mostrar que a principal razão de acontecer na nossa vida é o aspecto espiritual. Você só vai encontrar paz nessa espiritualidade. Eu quero que vocês pensem, por exemplo, o que aconteceu nesse ano que passou. Aconteceram muitas confraternizações, aconteceram muitas festas de final de ano, Réveillon e tantas outras coisas mais, muita bebida, muita comida. Eu quero perguntar a vocês, de verdade, façam essa reflexão agora. Vocês acreditam que isso realmente mudou a mente de vocês, fez vocês, como as pessoas dizem, carregar as baterias? Você chegou para o seu trabalho renovado? Ou tudo não foi mais do mesmo, que é o que normalmente acontece? Outra coisa, dificuldade em tomar decisões sem consultar terceiros. Às vezes, para vestir uma camisa, você precisa da aprovação das pessoas. Existem pessoas hoje na internet que fazem isso, né? Eu vou me vestir assim, o que é que vocês acham? Que eu deveria usar isso ou deveria usar aquilo? Então, se a maioria falou aquilo, as pessoas deixam de ter as suas próprias opiniões. As opiniões externas valem mais do que as suas próprias opiniões. Um outro aspecto seria a adaptação do comportamento conforme o grupo. É o camaleão, aquele que eu estava falando. Então, de repente, você é alguém que... Eu, por exemplo, eu gosto muito de música country, eu gosto muito de rock, principalmente aquele rock dos anos 80, acho simplesmente fantástico. Quando eu vou a algum lugar que tem músicas completamente diferentes dessas, eu pessoalmente não gosto tanto daquelas músicas, mas eu não vou embora por causa daquilo, não é isso. Mas não necessariamente eu vou ficar tentando ser falso com as pessoas e dizer para as pessoas que estou adorando aquela música que eu pessoalmente não gosto. Sei lá, tem tantos estilos musicais hoje em dia meio loucos aí, né? E não necessariamente eu vou gostar. Mas o fato de eu não gostar não significa que aquela pessoa que está ali na minha frente ou ao meu lado, que ela não possa gostar. Claro que ela pode ter o próprio pensamento. O que é difícil, o que é complicado, o que é ruim, o que é danoso e o que é doentio é se eu começar a mentir dizendo que gosto de algo que não gosto, só para ter a aprovação das pessoas. Outra questão é a sensibilidade a críticas, sensibilidade elevada. Por exemplo, as pessoas podem te criticar,
Você pode estar fazendo uma crítica nesse momento ao que eu estou falando e não concordando muito com o que eu estou falando. Porém, quando essa sensibilidade é exagerada, tipo, imagina que você criticou e eu ouvi essa crítica, isso me deixou depressivo, me deixou para baixo, me deixou ruim, me deixou mal. Eu preciso aprender que as pessoas elas não agradam todo mundo. Isso não vai acontecer nunca, em hipótese alguma. Então, se a gente aprender que nós precisamos ser mais fiéis ao que nós próprios pensamos, fiéis ao que nós próprios acreditamos, e aí de volta eu falo sobre a questão da espiritualidade em relação ao nosso próprio Deus. Outro ponto é a prioridade aos resultados visíveis. Então você começa a focar muito no que acontece, no que você é capaz de formar ou de comprar. Então uma roupa nova que você vai de repente mostrar uma marca diferente, às vezes é um carro, às vezes é uma televisão, às vezes, sei lá, às vezes é um restaurante. Vocês já perceberam que às vezes as pessoas estão mais interessadas quando elas chegam nos restaurantes de gastar tempo fazendo fotos da comida e da bebida que elas vão ingerir do que de desfrutar daquilo? Tem um filme que eu realmente não lembro do nome, com Champagne, e ele tem um determinado ator que está procurando champanhe e ele está no meio do mundo, fotografando, fazendo fotos. E ele tem uma cena belíssima em que ele está com uma câmera maravilhosa para fotografar um animal raro. E aí ele está vendo aquela câmera lá e ele esperou durante dias, camuflado, para conseguir fazer aquela foto. E o rapaz está do lado dele e diz assim: você não vai fotografar? Ele diz: não, tem certas coisas que precisam ser vividas. Eu estava me lembrando disso com o investimento que eu estou fazendo, por exemplo, em Martins, que tem uma vista simplesmente linda, maravilhosa. E eu estava conversando com o Arildo, meu amigo, e a gente estava conversando sobre isso, que muitas vezes a foto ela não consegue transmitir a beleza do local. Uma foto de um prato de comida nunca vai conseguir fazer com que você sinta o sabor daquela comida. Às vezes vale mais a pena deixar de lado coisas que não são tão importantes. Não é aparecer para as outras pessoas, não é esperar a validação das outras pessoas, mas é desfrutar aquele momento, seja com a pessoa que você gosta ou com as pessoas que você gosta. É possível desenvolver, por exemplo, a autovalidação? Claro que sim. Uma autoestima sólida, uma situação em que você começa a se valorizar cada vez mais. Eu vou colocar, por exemplo, aqui alguns pontos que seria o oposto do que a gente estava falando agora há pouco. Identificação das emoções. Observar e nomear o que se sente é fundamental para fortalecer a autopercepção. Então, a gente precisa estar claro do que nós gostamos e do que nós somos, para que até o nosso parceiro ou parceira possam saber de quem eles estão do lado. Às vezes as pessoas elas têm sido hoje em dia tão falsas, tão mentirosas, que você não sabe do que você pode esperar daquela pessoa. Às vezes a vida ela é fundamentalmente o que você vê no Instagram, no Facebook. Isso não é nada, pessoal. Pessoal, esse período que tem mais festas durante o ano, tem pessoas que participam praticamente de uma confraternização por dia em dezembro. É também o período que tem mais suicídio, não sei se vocês sabem disso. O período que mais se gera depressão, ansiedade, o período em que os psiquiatras e psicólogos ficam superlotados. Mas por que isso está acontecendo? Por causa desse excesso de tentativa de validação. Precisamos também aceitar as nossas próprias vulnerabilidades, os nossos próprios problemas e nossos próprios defeitos. A gente precisa aceitar isso e deixar isso claro para as pessoas também, para que as pessoas mais íntimas elas possam até nos ajudar. Vocês sabem, os homens eles têm mais dificuldade em expor isso para os amigos. Você já imaginou como é que funciona? Um amigo chega para o outro e diz assim: como é que você está? O cara diz: tô bem.
tá tudo tranquilo. Na verdade não tá, ele tá morrendo por dentro. Uma mulher, quando ela chega para outra, ela diz: como é que você tá? Ele diz: ai, você não tem noção, eu tenho passado por isso. Aí as duas começam a se ajudar. Nós, homens, temos mais dificuldade em aceitar uma ajuda externa. Outra coisa, precisamos fazer uma construção de vínculos genuínos. Não é como Roberto Carlos, que dizia naquela música que quero ter 1 milhão de amigos, né? Você não tem 1 milhão de amigos. Você pode ter 10 mil, 100 mil, 1 milhão de pessoas te seguindo no Instagram, mas eles não são teus amigos. Não é assim que funciona. Hoje em dia a gente está vivendo uma época em que influenciadores têm deixado de lado famílias que pareciam tão felizes em função de se promover para ganhar mais dinheiro, mas sendo milionários. Já tem jatos, já tem iates, mas qual é o limite? O limite é ter o quê? 10 jatos, 20 iates? Qual é o limite que faz com que você pare de ser uma pessoa falsa e passe a ser uma pessoa autêntica, verdadeira? Eu gostaria também que ainda um outro ponto fosse colocado aqui, que é a reflexão sobre os padrões familiares. O que é que acontece com a nossa família? O que é que nós herdamos da nossa família de bom? Porque às vezes tem famílias que são bem complicadas, mas o que é que a gente pode trazer de bom que as pessoas vejam e identifiquem como sendo aquela família, aquela pessoa, ela veio daquele seio familiar que é bastante interessante. Quando você aprende a valorizar sua própria opinião, seus próprios desejos, suas próprias vontades, eu não estou falando aqui de ser egocêntrico ou ser egoísta, não confundam. Eu estou falando em valorizar o que você tem. Você pode começar a viver de uma forma mais autêntica. E aí eu sei quem é você de verdade. É muito chato, é muito desagradável quando a gente tem uma pessoa por perto que a gente não sabe o que pode esperar dela. Será que essa pessoa hoje vai agir assim ou vai agir assado? Porque dependendo do grupo, tem pessoas que fazem isso, né? Você chega no... eu vou dar um exemplo bem bobo aqui, bem bobo, né? De música, eu falei de música agora há pouco. Então, imagina que eu tô num ambiente em que tá todo mundo tocando forró e eu digo que adoro forró. Eu tô num outro ambiente que tá tocando pagode, eu digo que adoro pagode. E eu tô no outro ambiente que tá tocando rock pesado, metaleiro. E eu tô dizendo que adoro isso. E na verdade eu não adoro nenhum deles. Eu gosto, por exemplo, do funk, ou sei lá, de outro de bossa nova. Mas eu não gosto daqueles outros, mas eu estou dizendo para as pessoas que gostam para que elas me aprovem. Isso é muito chato, se torna muito desagradável. É tão bom quando a gente vê pessoas sinceras e honestas. Eu estava na casa de um amigo, né, e eles estavam vindo lá, eles me chamaram para um almoço, e eu fui lá almoçar com esse amigo e com a família dele, e com os parentes dele, estavam todos lá e tal. E eles estavam ouvindo uma música, um tipo de música que eu pessoalmente não gosto. E eu estou falando muito de música hoje, mas é só como exemplo, pessoal. E aí lá para as tantas, esse meu amigo sabe que tipo de música que eu gosto. Ele falou: não, vamos botar para música. De forma alguma. Claro que a gente não vai mudar a música, tá todo mundo gostando da música, você vai mudar por uma pessoa somente, isso não existe. Eu preciso me adaptar àquilo, mas eu também não preciso ficar dizendo para ele: não, eu adoro essas músicas. Não é assim, não, tá tudo bem, tá tudo em paz, tá tudo tranquilo. O que me interessava de verdade naquele momento era o contato com aquele meu amigo e com a família dele. Esse vínculo que estava sendo formado era muito mais importante que qualquer música que acontecesse. E a gente pode fazer até filtros mentais, né? Isso acontece de vez em quando. Então é isso que eu estou sugerindo para vocês hoje. Sejam mais verdadeiros com seus cônjuges, com seus filhos, com seus pais, com seus parentes de uma maneira geral. Falem verdades. Às vezes algumas verdades elas são um pouco difíceis de digerir, mas você pode fazer com que seja dito de uma forma que não seja agressivo. Para que as pessoas saibam quem é você, elas vão lhe respeitar muito mais, pode ter certeza. Eu queria usar esses minutos finais para falar sobre os patrocinadores do nosso programa, que vocês já sabem: a Dental Clínica,
A Dental Clínica, que é uma das melhores clínicas do planeta hoje e que nós estamos nos últimos momentos para começar a reforma de um imóvel que nós adquirimos, que vai ser uma baita de uma clínica lá em Natal. A Dental Clínica vai ter uma estrutura muito semelhante, muito parecida, se não igual, quem sabe até melhor. Melhor eu acho bem difícil, porque a clínica de Açu já é fantástica, já é maravilhosa, mas vai ter um padrão extremamente elevado. Nós já estamos atendendo em Natal, estamos atendendo hoje no CTC, mas nos próximos 2 ou 3 meses no máximo, a gente já pretende estar na nossa nova clínica maravilhosa, Dental Clínica, fantástica Dental Clínica. E aí, vocês já sabem, desde um laser de alta potência, vocês sabem, anteontem eu recebi pessoas de 2 estados diferentes para tratar coisas que normalmente não se trata. Por exemplo, como tirar um dente que está infectado e você poder limpar aquilo tudo com o laser, matando bactérias para colocar um implante logo a seguir. E quando eu falo de laser, pessoal, eu não falo daquele laser mais simples, que é um laser terapêutico, que os fisioterapeutas usam, os dentistas usam, os médicos, enfermeiros usam, e que tem o seu valor. Você tem, por exemplo, uma inflamação, ele vai ajudar um pouco naquilo ali. Não, eu estou falando de um laser de alta potência, que consegue até cortar. Ele consegue até cortar osso, cortar gengiva, cortar dente, ele consegue tirar cárie sem precisar daquele motorzinho e na grandiosíssima maioria dos casos nem de anestesia precisa. Poder fazer cirurgias como a cirurgia de sorriso gengival, aquela em que você, quando sorri, aparece muita gengiva e a gente consegue fazer aquilo sem anestesia, é fantástico. E além disso tudo, ainda temos o CEREC, que vários CERECs, na verdade, aqueles equipamentos que conseguem fazer como isso, facetas de porcelana numa única sessão. Você já imaginou? Você chega e a gente escaneia teu dente e rapidamente vai ficar pronto uma restauração de porcelana, uma coroa de porcelana. Ah, não, mas eu quero resina. Temos também. Ah, mas eu quero implante. Temos também. Implantes que a gente faz e sai com o dente já sorrindo. Temos também. É possível? Sim, é totalmente possível. Ah, mas eu preciso ir para outro lugar fazer tomografia. Não, nós temos o nosso próprio tomógrafo. Ah, mas o aparelho ortodôntico, nós temos todos os tipos, Aparelhos de porcelana, autoligado, convencional. Ah, mas eu preciso ir em outro lugar para fazer a documentação ortodôntica. Não precisa de nada disso. Tudo é feito na Dental Clínica, uma das melhores clínicas do planeta. Não deu muito tempo hoje para falar sobre Equilibrium, que vocês sabem que há 4 meses está funcionando, entramos no 5º, na verdade, que é a única clínica do Vale do Açu que dispõe de um tomógrafo médico. Nós trouxemos o primeiro tomógrafo odontológico e trouxemos também o primeiro tomógrafo médico. E tudo isso para vocês. Se vocês quiserem mais informações, facílimo. Dental Clínica, telefone 999816640. Telefone da Equilíbrio 996962122. As redes sociais, os nossos Instagram, que são os mais conhecidos hoje em dia, são a da Equilibrium, Equilibrium Açu, com 2 S, e o da Dental Clínica, tudo junto, Dental Clínica Dr. Giovanni, Dr. DR, Dr. Giovanni, DR Giovanni. E eu tenho também o meu pessoal, que é Dr. Giovanni Dantas, DR Giovanni Dantas. Nesse meu Instagram pessoal, eu mesmo respondo a todas as perguntas que forem feitas por lá. Fiquem à vontade para me perguntarem o que vocês quiserem, tirarei todas as dúvidas, deixarei vocês craques. Eu costumo dizer que eu vou deixar vocês verdadeiros dentistas. Pessoal, fiquem com Deus, maravilhoso Deus. Fiquem com Ele, um forte abraço, até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.